Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Wagner Ribeiro de Araújo. Irmãos, é um prazer estar com vocês nessa noite, meditando na santa palavra do Senhor e que Deus possa nessa noite falar aos nossos corações. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Santo e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, fale conosco através da tua santa palavra. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos, Senhor, nos alimentar da tua palavra. Em nome de Jesus, nós clamamos a tua misericórdia agora. Amém e amém. As tempestades da vida. Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como sendo o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que tem toda a autoridade e poder. Jesus, nesse evangelho, é mostrado como aquele que tem poder para perdoar pecados. Marcos 2:10. Jesus tem poder para curar qualquer moléstia. Jesus tem autoridade para expelir demônios. Jesus é o Senhor do sábado. Marcos 2:28. E, portanto, esse Jesus que é o Filho de Deus, que é o Messias, ele está acima também de qualquer tradição religiosa. O seu ensino e pregação tem autoridade. Jesus, ele é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra encarnada, conforme nos diz João capítulo 1, verso 1. Jesus é homem-Deus. Jesus é divino. Jesus é o próprio Deus que se encarnou para salvar. E agora, nesse texto de hoje, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus mostrando a sua autoridade sobre a natureza. O tema deste sermão é as tempestades da vida. Mesmo nas tempestades da vida, nós podemos contar com a presença de Jesus. Jesus é aquele que tem poder para emudecer qualquer tempestade. Literalmente, ficar amordaçado. E quanto à fúria do mar, a Bíblia diz que houve grande bonança, ou seja, grande calmaria. Jesus tem autoridade e poder no céu, Jesus tem autoridade e poder na terra. Mateus 28:18. A palavra de Deus diz: E chegando-se Jesus, falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Assim, diante de qualquer tempestade que possamos sofrer nesta vida, inclusive aquelas que vêm de maneira inesperada, aquela que nos pega de surpresa, Jesus tem poder para nos socorrer. Jesus tem poder para te ajudar a enfrentar as tempestades da vida. Qualquer que seja a tempestade de sua vida, você pode confiar em Jesus Cristo. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de pandemia, nós vivemos dias de coronavírus, dias de medo, dias de pavor, dias de incerteza. Mas nós podemos contar com Cristo
na hora das tempestades. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite. As tempestades da vida são inesperadas. O contexto dessa história nos mostra que Jesus passou todo aquele dia ensinando o povo. Então ele usou diversas parábolas para ensinar acerca do reino de Deus. Mas agora no final do dia, Jesus orienta os discípulos para que atravesse o mar da Galileia. Não sabemos exatamente a hora certa que era, mas o texto diz que já era tarde. Assim, após despedir a multidão, entraram todos no barco e se puseram a atravessar o mar da Galileia. O texto diz que outros barcos os seguiam. Na verdade, aquele lugar, o mar da Galileia, é um grande lago de água doce, que mede aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. O mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar e é cercado por 3 montanhas, que algumas chegam até 300 metros de altura. Então é normal que aconteça um certo fenômeno da natureza, chamada de seísmos. E assim, os ventos gelados, quando descem do Monte Hermon, que está a 2.790 metros de altitude, aquele lugar gelado, né, aqueles ventos gelados, descem com fúria sobre aquele despenhadeiro de montanhas, soprando com violência e, encurralados pelos montes, eles vão diretamente para o mar da Galileia. E ali provoca esses seismos, né, como se diz, é um nome científico para abalo, tremor. Na realidade é como se fosse um tremor no mar, um maremoto. Não vamos chegar tanto, mas é como se fosse um maremoto. Por exemplo, era final de dia. Jesus, cansado da lida ministerial, ele vai dormir na polpa do barco. E de repente há uma grande tempestade de vento. Não chega a ser um maremoto, mas é uma grande tempestade de vento. E nesse momento de tempestade, nesse momento de medo, nesse momento de pavor, de insegurança, de incerteza, onde a morte parece chegar, movido por aquele desespero, os discípulos de Jesus, mesmo sendo experientes pescadores na sua maioria, eles estão apavorados. E agora eles vão buscar socorro em Jesus Cristo. Mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, o Senhor não está vendo que estamos morrendo? É como se estivesse dando uma reprimenda em Jesus. Mas na verdade, nós podemos observar que Jesus estava com eles no barco. E se Jesus está no barco da nossa vida, o barco jamais afundará. É interessante nós observarmos que as tempestades da vida acontecem em momentos inesperados. Por exemplo, é uma doença que chega, é um acidente, é uma crise no casamento, é uma crise familiar, é uma crise nos estudos e no trabalho, é o desemprego que chega no momento de profunda dificuldade, não é? Crise financeira, crise da meia-idade, crise na terceira idade, crise na adolescência. Algumas tempestades, elas vêm em nossas vidas de repente, sem avisar, sem marcar horário, sem mandar recado. E elas causam transtornos terríveis. Contudo, isso não significa que o Senhor não se importe conosco. Jesus se importa com você. Jesus te ama. O comentarista bíblico diz: às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus diante das circunstâncias de nossa vida. Às vezes, Deus ele está cuidando de nós, mas as tempestades tentam nos deixar como que cegos diante disto. E nós não vemos então a ação de Deus, mas uma coisa é certa: as dificuldades da vida, as tempestades da vida, não anula a bondade de Deus. É interessante que depois da tempestade vem a bonança. Geralmente depois da grande chuva há um arco-íris, sinal de esperança. Creio que as tempestades da vida, elas servem para nos ensinar algo.
As tempestades da vida são didáticas, serve para nos amadurecer, não para nos derrubar, não para nos destruir. Preste atenção. Estar com Cristo, ser crente fiel, fazer a obra de Deus, estar no centro da perfeita vontade de Deus, não significa isenção de lutas. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse que neste mundo teríamos aflições. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus venceu e com ele nós também venceremos. Jesus nos ama, ele é o mestre que está ao nosso lado. Ele não nos desampara jamais. As aflições podem até chegar, as tempestades da vida podem até tentar nos abater, mas se estamos com Cristo, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Isso me lembra a história de John Bunyan. John Bunyan era um batista, nasceu em 1628 na Inglaterra, e ele teve pouca educação escolar. Apesar da grande pobreza de seus pais, eles conseguiram instruir John Bunyan, conseguiram ensiná-lo a ler, a escrever, e depois de passar vários conflitos pessoais, vários conflitos na sua juventude, John Bunyan, ele desvincula-se da religião oficial da Inglaterra, que era a igreja anglicana. E esse homem, então, em 1658, ele foi processado por pregar sem uma licença. Em 1660, ele foi preso pelo simples fato de pregar a palavra de Deus em praça pública. Foi preso 2 vezes. Na primeira vez foi detido por 3 meses, mas por recusar-se a parar de pregar a palavra, porque ele queria pregar a palavra de Deus, ele foi preso novamente e nessa segunda vez a sua prisão durou cerca de 12 anos. As autoridades o ameaçavam que se ele saísse da prisão, ele não deveria pregar o evangelho. Quando lhes ofereciam a possibilidade de liberdade, sob condições de que deixasse de pregar o evangelho, ele respondia: se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com auxílio de Deus. Durante este período de cárcere, escreveu o livro O Peregrino, o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. O livro conta a jornada do cristão rumo à cidade celestial. Depois de liberto, John Bunyan, com 44 anos, pregou em Bedford, Londres e muitas outras cidades. E ele continuou o seu ministério até 60 anos de idade, quando foi acometido por uma forte doença, né? E veio então a morrer com febre. John Bunyan certamente gastou grande parte dos seus melhores anos de vida na cadeia. Olhando assim, fala: puxa vida, que tempestade esse homem passou, não é? Esse homem viveu provações, pobreza, certamente dificuldade de todas as espécies, foi privado da convivência da esposa, dos filhos, da família, dos irmãos da fé. Contudo, ele foi um servo de Deus que lá na cadeia escreveu uma das maiores obras literárias de todas as épocas. O segundo livro mais lido do mundo após a Bíblia. Deus estava, mesmo no meio da tempestade, podemos dizer, Deus estava usando a vida de John Bunyan. Deus estava no controle da vida de John Bunyan. Deus também está no controle da sua vida. Precisamos ter fé no Senhor. Precisamos buscá-lo em oração. Precisamos entender que o mundo, ele não chegou ainda ao fim. Deus tem um propósito na sua vida. Jesus Cristo voltará, mas ainda temos esperança de podermos ser instrumento de Deus nesse mundo tenebroso. Assim nós podemos entender que a palavra de Deus, ela nos conforta. Observe a vida do apóstolo Paulo. Quantas lutas Paulo teve para pregar o evangelho, quantas dificuldades, quantas perseguições, açoites, prisões, naufrágios, fome, dificuldade financeira, provações, tentações de todas as espécies.
Mas o Senhor era com o apóstolo Paulo e ele foi um dos maiores missionários de todas as épocas. Hoje o Senhor nos usa. Nós estamos em nossos lares. Nós não temos condições nesse momento reunirmos nos templos por causa da grande pandemia do coronavírus. Mas eu observo uma questão. Mesmo nos lares, os crentes estão orando, os servos de Deus estão pregando, o evangelho está sendo anunciado através das redes sociais, através da internet, através dos programas. Deus ele está no controle de toda a situação. Segundo ponto, as tempestades da vida são perigosas e elas às vezes nos amedrontam. Observe o texto bíblico. Naquele dia, os discípulos passaram por uma tempestade inesperada, perigosa e amedrontadora. Observe que o texto, conforme o Evangelho de Mateus, lá em Mateus 8, 24, diz que o barco era varrido pelas ondas. O Evangelho de Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Marcos 4, 37. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento ao lago, ou no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Lucas 8, 23. As tempestades da vida são ameaçadoras e perigosas. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido dos discípulos, mas isso não os isentou de lutas naquele local. Nós estamos passíveis de lutas, mas a vitória é certa em Cristo. O mar da Galileia tornou-se diante deles como um monstro indomável diante daquela tempestade. Mas Jesus estava presente no barco, né? Às vezes nós passamos dificuldades. Por exemplo, tem pessoas que passam por divórcio, tem pessoas que passam por crise no casamento, tem pessoas que passam por internações repentinas, momentos assustadores na vida, um desastre, uma perda familiar, quem sabe, um momento de grande dificuldade, não é? Vícios na família, falta de emprego, falta de recurso financeiro, dificuldade para pôr alimento na mesa, morte de um querido, né, de um parente, roubo, violência, droga, prostituição na família, ou adultério. Mas acontece que Deus pode transformar qualquer situação. Ele pode nos livrar do mal. A circunstância pode ser amedrontadora, mas o Senhor não permitirá que o seu barco afunde. Tenha fé, clame por ele. Foi isso que os discípulos fizeram. No meio das tempestades, quando parecia não haver mais força humana, eles clamam a Jesus. Em Jesus nós podemos confiar. Jesus tem um domínio de toda a situação. Jesus estava no barco com eles. É preciso Jesus estar no seu barco. É preciso que Jesus esteja no seu casamento. É preciso que Jesus esteja na sua família. É preciso que Jesus esteja no seu negócio profissional, na sua empresa. É preciso que Jesus faça parte da sua vida. Se Jesus estiver com você, o seu barco não vai afundar. Jesus Cristo estava presente, por exemplo, nas bodas de Caná. Faltou o vinho ali? Faltou. Houve dificuldade para os noivos? Houve. Jesus estava ali, mas houve dificuldade. O que eu quero te dizer é o seguinte: mesmo Jesus estando no barco, você pode ter medo, você pode passar por provações, por dificuldades, mas o barco não afunda. Jesus sabia daquela tempestade antes de entrar no barco? Sabia. Jesus sabia que no meio daquela travessia iria acontecer uma grande tempestade? Sabia. Então por que Jesus permitiu que os seus discípulos entrassem naquele barco e fossem para o meio daquela tempestade? Porque Jesus tinha algo a ensinar aos seus discípulos. Jesus permitiu que os seus discípulos passassem por aquela angústia, porque Jesus queria moldar-lhes. Jesus queria ensinar algo maior. Aqueles homens até então não haviam percebido quem é que estavam com eles no barco. Mas quando Jesus aquieta a água, faz cessar a tormenta, a Bíblia diz que houve um espanto. Quando Jesus diz: acalma-te, emudece, o mar ficou tranquilo, o vento aquietou,
E aqueles homens, então, a Bíblia diz que possuídos de grande medo, grande temor, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Através daquela tribulação, foi possível eles entenderem que era Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o próprio Senhor. Algo sobrenatural estava acontecendo. Deus estava com eles ali. Nós precisamos entender. E às vezes o Senhor nos ensina através das tempestades. O mundo hoje tem se desviado do Senhor. As pessoas têm afrontado a Deus. As pessoas têm escarnecido de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz para salvar o pobre pecador. Nós vemos pessoas falando, blasfemando contra Cristo. Nós vemos pessoas fazendo filmes imorais e colocando atores para encenar um Jesus que não é o da Bíblia, um Jesus devasso, escarnecendo-se do verdadeiro Cristo. Nós temos visto escolas de samba escarnecendo de Jesus, exaltando o mal. O mundo está desviado do Senhor. O mundo escarnece de Deus. O mundo tenebroso, rebelde, obstinado ao mal, obstinado ao pecado. Esse mesmo mundo está vendo a tribulação. Esse mesmo mundo está vendo o açoite de Deus através dessas pandemias. Isso serve para quê, pastor? Para nos ensinar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos acalenta o coração. Isaías 43, de 1 a 3, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Esse texto fala de livramento, fala que o Senhor não permitirá que as águas, que os rios não venha nos submergir. Ele não vai permitir que o fogo nos queime, porque o Senhor é o Deus de livramento para aqueles que nele esperam. Concluindo, prezado ouvinte, prezado irmão, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz para salvar o pecador, aquele que ressuscitou, está vivo e breve voltará. Este Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o Deus que se encarnou. Ele é o Filho de Deus, sendo um da Trindade. Fez-se carne e habitou neste mundo para salvar todo aquele que nele crê. Jesus tem poder no céu e na terra. Ele estava naquele barco. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda, mais uma vez eu digo. Porque ele é o Deus Criador. João 1 em diante diz que o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Lá na criação, lá no princípio, diz o texto, no princípio estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Jesus, ele participou da criação. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava ali no momento da criação. Ele é o Verbo criador de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele resolve toda a situação. Ele pode te salvar da enfermidade, da calamidade, do medo, do pavor. Se Jesus Cristo está contigo, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. O salmista dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, eu olho para cima, de onde vem o meu socorro? Então ele olha para cima, porque ele sabia que o socorro está no alto. O seu socorro está no Senhor teu Deus. O seu socorro não está no governante, nem no político. O seu socorro está no Senhor, aquele que tem poder sobre a terra e sobre os céus, aquele que tem poder para te livrar das tempestades, aquele que tem toda a autoridade e pode te salvar. Portanto, hoje Jesus também está ao seu lado, e eu creio que basta você clamar por ele. Os discípulos, na hora do desespero, clamaram: Jesus, não se te dá que morramos! Senhor, acode-nos!
Senhor, nós estamos perecendo. E Jesus então vai acalmar aquela tempestade. Crê em Jesus Cristo e você verá a grande obra do Senhor na sua vida e na vida da sua família. As tempestades não são para te destruir, mas creia que ela vem para te ensinar, para te exortar, para te fortalecer no Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite, prezado irmão, prezado amigo.